The book is on the table. Isso é tudo que você sabe de inglês? Então fique até o final que a gente tem uma surpresa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Works Podcast, o seu podcast de carreiras, negócios e profissões. Eu me chamo Rodrigo E eu me chamo Natália. e hoje temos uma convidada mais do que especial, que é especializada em contratar profissionais de TI para trabalhar em empresas grandes de fora, como a Google, a FIFA e até a Disney. Além disso, mais tarde nós vamos entrar na chamada com um dev sênior que atua lá em Portugal há alguns anos para ele compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, Luana Coutinho. Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo. Tudo bom, Luana? Conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua carreira, um pouquinho da sua experiência profissional, como é que você faz nesse processo de contratação de profissionais de TI. Você poderia compartilhar um pouquinho com a gente essa experiência? Sim, claro, meu nome é Luana, eu trabalho com recrutando profissionais de tecnologia já vai fazer 4 anos. Eu sou formada na Faculdade de Administração de Empresas, aqui pela UPE, no estado de Pernambuco, e trabalho com recrutamento desde 2018, porém especificamente voltado para o mercado de tecnologia desde 2020. Então, tem sido bastante desafiador. Já trabalhei para contratar pessoas para projetos de clientes aqui do Brasil e, nos últimos tempos, mais focado para clientes do mercado exterior, né, de fora, como você comentou, e algumas empresas que são bem conhecidas no mercado. Que legal. Muito massa, Luana. Luana, como é que você identifica essas oportunidades de TI no exterior para os seus clientes? Quais são os principais mercados que estão em alta atualmente? Certo, essa é uma pergunta bem relevante, né? Como vocês sabem, tecnologia é uma coisa que o mercado de tecnologia ele vem crescendo bastante e não é de hoje que todo mundo sabe que não existe profissionais suficientes para suprir a demanda que a gente tem no mercado hoje. Realmente. Então, então é bom que a gente tenha cada vez mais pessoas preparadas. Falando especificamente das oportunidades, geralmente a gente trabalha com um time de vendas que fecha contratos com os clientes e aí depois as vagas chegam para o time de recrutamento para que a gente possa buscar esses profissionais no mercado. E o primeiro ponto é que a gente sempre procura essas pessoas no LinkedIn. Que legal. E aí, falando um pouco sobre a parte de posições específicas, hoje, apesar de ter posições para desenvolvimento e para trabalhar com tecnologia no geral, a gente identifica que existe muito mais demanda hoje para desenvolvedores que atuam especificamente com plataformas mobile, né, para celular, ou seja, um desenvolvedor iOS ou desenvolvedor Android. E também existe muita demanda para pessoas que trabalham focadas na parte de dados. Mas se essas não são suas preferências, você também pode investir em focar sua carreira para desenvolvimento com outras linguagens, como por exemplo Python e Golang. Que legal. E quais são os principais requisitos que a pessoa tem que ter no LinkedIn para ser encontrado por vocês que estão em busca desses profissionais de TI para entrar no mercado? Certo, essa é uma pergunta bem relevante, porque acontece hoje que muita gente não tem o LinkedIn atualizado ou não acessa tanto a plataforma e muitas vezes nós recrutadores acabamos ficando sem resposta. E às vezes a pessoa até está buscando uma oportunidade, mas enfim, passa batido, etc. Então é muito importante que no LinkedIn exista uma certa padronização do cargo que a pessoa atua. Muitas vezes cada empresa tem um nome diferente para dizer o mesmo cargo. Então é importante que por mais que você coloque lá no LinkedIn que você atua na posição, por exemplo, eu trabalho aqui como analista de programação. Mas geralmente, quando você vai procurar vagas, as vagas vão estar lá, por exemplo, como desenvolvedor Java ou Java Developer. Então, por mais que você coloque lá explicitamente o cargo que você atua, como é conhecido na sua empresa, é importante que você faça essa tradução, essa adaptação também para como o mercado procura. Muitas vezes, a gente de recrutamento busca um perfil com palavras-chave. Então, se você está buscando uma oportunidade, mas se lá no seu perfil a palavra-chave que a gente utilizou, que geralmente é developer ou data engineer ou algo nesse sentido, o Que seu legal. perfil ele passa batido pela gente. Outro ponto também é que é importante que, no caso de oportunidades internacionais, você tenha o LinkedIn em inglês, ou que você habilite a opção de traduzir o seu perfil para o inglês. Então, ele vai aparecer em português, mas se o usuário do LinkedIn que estiver acessando tiver com o LinkedIn logado e selecionado em inglês, a pessoa vai ler o teu currículo em Que inglês. legal. Eu ia perguntar justamente isso, se a pessoa que tem
que está buscando essas vagas fora, ela tem que adaptar a linguagem do LinkedIn dela justamente para a empresa que ela está buscando e para as palavras-chave que são utilizadas lá. As empresas que você atua normalmente, que buscam esses profissionais, eles utilizam só inglês ou tem outro idioma? Então, hoje a empresa específica que eu atuo, ela tem uma presença muito forte na América Latina. Então, para algumas oportunidades, eles pedem o inglês e o espanhol. Mas, assim, se você for precisar focar ainda mais, entendendo que muitas vezes os profissionais que estão no mercado buscando essa oportunidade já estão, muitas vezes até nos 30 anos, tem o trabalho, tem outras demandas, então se você precisar focar, eu diria para focar no inglês. Hoje a gente sabe que quem tem inglês, especialmente no mercado de tecnologia, é muito difícil de ficar desempregado. Porque sempre Que tem alguém legal. procurando. Então, às vezes para receber em dólar, às vezes para receber em euro. Então, eu particularmente já recebi essa proposta antes. Que legal. Então, é importante que você foque nisso. E hoje em dia, o currículo, o LinkedIn, ele é como se fosse o teu currículo no digital. Então, é importante que você coloque onde você está trabalhando hoje, que você destaque quais são os principais pontos das suas responsabilidades hoje, quais são as principais tecnologias que você atua, porque às vezes você até atua com os requisitos da vaga que eu estou procurando, mas se não tiver no LinkedIn, muito provavelmente eu não vou entrar em contato com você. Eu não tenho como saber se a informação não estiver lá. E muitas vezes as pessoas até puxam o próprio currículo, a gente consegue baixar o currículo do candidato pelo LinkedIn. Que Então, legal. tudo que ele colocou lá como informação, a pessoa também tem acesso a fazer isso se ela quiser. Se já tiver em inglês e já tiver tudo parametrizado, a gente pode utilizar aquilo como o próprio currículo para apresentar para projetos, para clientes e tudo mais. Então, é bem importante que o LinkedIn esteja bem atualizado, que a gente tenha uma foto que seja profissional. Às vezes é óbvio, mas a gente precisa reforçar, porque Justo. para quem tá do outro lado, nem sempre tem essa visibilidade e tem essa perspectiva que a gente, como recrutador, tem, né? Que legal. Realmente. Qual o papel da recrutadora nesse processo de transição de um profissional de TI do mercado interno brasileiro para um mercado no exterior? Como é que é possível apoiar os candidatos nesse processo? Boa pergunta. Eu tava refletindo bastante sobre isso nesses dias. Eu acho que eu diria que, além do fato de a recrutadora ser o ponto de contato do candidato, ela também é a pessoa responsável por conduzir todo o processo. Então, é importante que a gente pense, como recrutadora, em como tornar a experiência do candidato a melhor possível. E também conduzir o processo pautado pela transparência. Então, olha, entrar em contato com a pessoa, alinhar a expectativa de tempo porque o processo vai ser finalizado, alinhar a expectativa de quais são as responsabilidades daquela vaga, quais são os requisitos, se possível, compartilhar com qualquer cliente ou projeto, nem sempre por questões de cláusulas a gente não consegue compartilhar, né? Quando é possível, eu gosto de trazer, porque isso também é uma forma de você vender a vaga para o candidato, né? Como hoje a gente tem grande demanda aí, profissionais que muitas vezes não conseguem alcançar, né, a quantidade de profissionais não consegue suprir essa demanda, muitas vezes o candidato ele está participando de vários processos. Então, o que você, como recrutadora, pode fazer para ser o diferencial, para que aquela pessoa se interesse mais e priorize a vaga que você está trabalhando e não a vaga de outra pessoa. Então, não é só sobre o candidato se vender na entrevista, mas você, como recrutadora, também precisa vender bem a empresa que você trabalha, você precisa apresentar tudo direitinho, falar sobre plano de carreira, falar sobre benefícios, isso é muito importante. Hoje, no mercado de tecnologia, a gente sabe que muitas empresas são consultorias, enfim, eu particularmente trabalho numa consultoria, então é importante também. Não é o caso de todos os profissionais, mas muitos deles, além de trabalhar em projetos grandes e projetos que eles sintam que eles possam fazer a diferença, né, impactar a vida de outras pessoas, é importante a gente ressaltar também como que ele consegue desenvolver a própria carreira ali, né, uma troca, né, não é só ele entregar resultados para a empresa, enfim, contribuir para aquele projeto específico, mas também como a empresa pode ajudar ele a crescer profissionalmente, né, e como a gente estava até conversando antes de iniciar o podcast, né, em alguns casos até ter a possibilidade de não só trabalhar em um projeto internacional, mas também ser realocado para trabalhar de outro país. Realmente, é muito importante para o candidato que está nesse processo. É um mundo novo, né? Trabalhar para fora é um mundo novo. Ele precisa realmente saber onde ele está entrando, né? Realmente. E quais são as principais dificuldades que você acha que o profissional enfrenta ao participar de um processo seletivo desse, na sua visão? Olha, eu acho que o primeiro ponto, né, enfim, é a questão do inglês, não tem para onde fugir. Pra gente aqui do Brasil, o inglês não é nosso primeiro idioma, então, se não é uma pessoa que
a gente sabe, né, pessoas que começam a estudar, quanto antes eles conseguem absorver melhor e se comunicar melhor, mas a realidade é que muita gente aprende o inglês já tarde, então essa Exato. questão de, não é só você estudar a teoria, mas também você se manter praticando e tudo mais, e às vezes quando você tá trabalhando num projeto que não exige isso, você acaba ficando um pouco parado no tempo, então a primeira dificuldade, a maior que eu diria, é a questão do inglês. Às vezes até a pessoa entende, porque muitas vezes a documentação do projeto tá em inglês e tudo mais. Mas a parte da fala é muito importante. Então, às vezes, a pessoa tem o perfil técnico perfeito que a gente tá procurando, e o motivo de não seguir no processo é único e exclusivamente o inglês. Nossa. Comunicação, né? E como é que funciona? O processo de entrevista é todo em inglês? O processo seletivo, você fala com o candidato em inglês também. Como é que funciona? Então, hoje no meu emprego atual, a gente tem um processo que ele tem 3 a 4 entrevistas, o que para o mercado, para a média, é até considerado um processo relativamente curto. Em alguns casos, para algumas empresas de fora, a pessoa chega a fazer 3, 4 entrevistas com o cliente só para fazer a decisão final. Então, outro ponto também é a persistência. Se você está buscando uma oportunidade internacional, às vezes você precisa ter um pouco de paciência, porque o processo pode ser mais demorado, não só pela quantidade de etapas, mas às vezes o tempo de resposta de uma etapa para outra. Mas falando especificamente dos meus processos, como eu geralmente abordo candidatos do Brasil, eu começo falando em português, a minha mensagem é em português, mas eu já coloco na mensagem. Isso é um ponto importante também. Para quem trabalha com recrutamento, se a vaga pedir inglês, você já coloca lá na mensagem, porque aí poupa o tempo da pessoa e o seu, caso a pessoa não tenha inglês. Então, a pessoa me diz, beleza, Luana, me sinto confortável para falar inglês. Então, eu vou apresentar, vou iniciar a entrevista, vou conduzir, apresentar um pouco sobre a empresa, os nossos clientes. Eu geralmente gosto de passar um PPT rápido, né, para ele entender um pouquinho mais sobre a empresa. Muitas vezes as pessoas não conhecem o nome da empresa, então isso também é importante para eles saberem que é uma empresa grande e tudo mais, no caso do meu trabalho atual. E aí a gente faz a entrevista majoritariamente em português, mas em um momento eu vou mudar para o inglês e eu vou conversar com ele e entender. Às vezes algumas perguntas técnicas, às vezes algumas perguntas para avaliar soft skills, então a gente segue dessa forma. E aí, de acordo com o inglês que ele apresentar para mim, isso vai ser um ponto que vai ser decisivo pra gente seguir o processo ou não. Que Muitas legal. vezes a gente não segue e eu já dou o feedback na hora, olha, não é um não pra sempre, é nesse momento. Porque nesse momento a gente não pode seguir como quem já tem inglês. E aí a segunda etapa é uma entrevista inteiramente em inglês e técnica. Isso é algo que, geralmente, para projetos internacionais, é algo que, não vou dizer obrigatório, mas sempre acontece, né? Quase sempre acontece. Então, é importante que a pessoa esteja preparada também, não só para se comunicar em inglês sobre coisas banais, tipo, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Que é uma pergunta clássica. Que massa. Mas também para explicar a experiência prática e teórica inteiramente em inglês. Então, isso é um ponto que pode ser um ponto de desconforto para as pessoas. Então, é importante você ter isso no seu radar, caso você esteja procurando essa oportunidade internacional. Que legal. E tem até uma pergunta que vai fugir um pouquinho do roteiro, mas que eu fiquei curioso depois da nossa conversa. O profissional que está procurando vagas no exterior, qual é a diferença de salário? Vocês têm essa informação na hora de apresentar a vaga ao candidato? Ou vocês não passam o valor do salário, só deixam para falar depois que a pessoa é contratada? Como é que funciona? Então, essa questão de salário é algo que a gente já sonda desde o início. Então, para cada vaga eu vou ter um orçamento específico para aquela vaga. Geralmente o custo é passado para a gente em dólar. Por conta, né, a questão de contratos é assinado geralmente em dólar. E aí, dependendo da empresa que você trabalha, o modelo de contratação profissional pode ser CLT ou PJ. Para casos que são PJ, geralmente a remuneração também segue em dólar. Para casos CLT, a gente sabe que a remuneração é em real. Porém, isso é algo que a gente valida. Então, na entrevista, no primeiro contato que eu tiver com o candidato, a gente geralmente pergunta como é que está a tua remuneração hoje, qual que seria a tua pretensão salarial, porque por mais que nem sempre a gente consiga abrir qual é o salário exato que a gente vai oferecer nesse primeiro momento, isso é algo que é discutido ao longo do processo. Então, Perfeito. não é algo que ele descobre, pelo menos no meu caso, é algo que eu evito que a pessoa descubra somente no final. Porque, como eu te falei, hoje a pessoa está participando de vários processos. Exato. Então, às vezes a pessoa nem quer fazer a entrevista sem nem saber o salário antes. E aí, se eu pudesse dar uma dica a esses profissionais, é que nem sempre a gente consegue passar o valor do salário antes, porque às vezes a gente precisa que você seja validado tecnicamente.
Entendo. Então, assim, você no seu perfil tá lá, que você é um desenvolvedor sênior, mas a gente tem uma régua técnica a seguir e eu não posso, com a minha experiência de recrutamento, enfim, eu entendo um pouco do perfil técnico, mas para bater o martelo e dizer, você é um sênior, você é um arquiteto, isso é algo que é o meu time técnico que decide, então Que eu não legal. consigo passar o salário antes da entrevista justamente por conta disso, porque eu não consigo garantir que o teu perfil vai ser avaliado com uma senioridade que esteja de acordo com a sua expectativa salarial. O que eu consigo dizer é, essa expectativa aqui, talvez eu consiga atender, talvez eu não consiga. Então, a gente consegue partilhar uma média de salário, um range, como a gente chama, de tantos mil a tantos mil, mas a gente não consegue abrir exatamente qual que seria o valor. Entendi. E aí, durante o processo de entrevistas, a gente abre esse valor depois da entrevista técnica. Se a pessoa quiser seguir o processo, ela segue. Se não, a gente mantém o contato para oportunidades futuras. Mas não é depois de, você tá aprovado, agora vou passar o salário para você. Eu, particularmente, acho até chato isso, porque, enfim, Exato. você tá se preparando, às vezes você tem que despender tempo para estudar, para fazer algum tipo de live coding, que é quando a pessoa manda você fazer um código na hora da entrevista. Ou então manda fazer algum desafio, então a pessoa recebe um desafio e ela precisa resolver aquele desafio que muitas vezes demanda 1 semana, 5 dias. Então, existe um esforço também do candidato para provar o valor dele e por que ele seria a pessoa ideal para aquela vaga. Então, a gente como recrutador, a gente também precisa reconhecer isso e ser transparente dentro do que é possível, né? Então, em relação a range salarial, isso varia bastante, mas geralmente quando é uma oportunidade que para você receber em dólar, a gente tá falando aí que uma pessoa júnior, ela ia estar recebendo minimamente $2.500 a $3.000. Que Para uma legal. vaga júnior. Então, para uma vaga sênior, eu já entrevistei candidatos que trabalham em empresas estadunidenses que para uma vaga sênior com 6, 7 anos de experiência, eles estão ganhando $8.000. Meu Que Deus. legal. A diferença gritante. É uma diferença considerável. Com certeza. E você falando sobre isso, eu não sou da área de TI, mas bateu uma curiosidade de como é realmente esse processo de você comprovar a sua expertise, digamos assim, né, para a empresa de fora. É comum ter esses desafios, esse live coding que você falou? Como é que funciona para comprovar, né? Essa é uma boa pergunta. Como eu te falei, na primeira etapa a gente faz como a gente chama na empresa de screening. Então a gente vai fazer algumas perguntas para validar a experiência, porém, como todo mundo, as pessoas podem mentir. Exato. Então, assim, às vezes eu pergunto, você tem experiência com isso? Tenho, eu sempre trabalhei com isso. E chega na entrevista técnica, não tem nenhuma experiência com aquilo. Então, a gente não consegue, como recrutadora, atestar que aquela pessoa tem aquela experiência que ela comentou pra gente. A gente só consegue passar o que ele nos disse. Então, na entrevista técnica, pelo menos no meu trabalho atual, a gente tem uma série de perguntas. Então, a gente passa para o entrevistador, olha, eu acredito que essa pessoa tem uma senioridade XYZ. E aí, com base na minha expectativa de senioridade, ele vai direcionar as perguntas que ele faria para uma pessoa que teria aquele nível na empresa. E aí, de novo, a questão da régua técnica. Às vezes, o que é considerado no Brasil como um desenvolvedor sênior, lá fora é considerado como um pleno ou até como um júnior, porque muitas vezes as tecnologias e as tendências que o mercado de fora está tendo, por exemplo, lá no mercado de fora, quem é desenvolvedor iOS trabalha muito com uma ferramenta chamada SwiftUI. E aqui no Brasil é muito incomum as pessoas atuarem com essa ferramenta para projetos nacionais. Quem trabalha do Brasil para clientes de fora já conheceu, já atuou, mas quem trabalha aqui para clientes do Brasil mesmo, é muito difícil que eles tenham essa vivência porque não é uma ferramenta que foi amplamente difundida aqui no Brasil. Então, às vezes, a expertise que ele tem aqui no Brasil não está tão atualizada com as tendências de fora e isso impacta na avaliação dele também. Sim. E agora falando sobre a etapa de entrevista. Você falou que normalmente são 4 etapas, é um processo considerado já reduzido comparado às outras empresas, mas você poderia falar mais ou menos o que seria cada etapa dessa para o candidato que está querendo se preparar para participar de um processo desse? Sim, sim. Antes de mais nada, a primeira etapa é sempre com o RH. Então, é uma pessoa que vai ser responsável por te apresentar um pouco sobre a vaga, sobre a empresa, explicar como é que vai ser o processo, que é algo muito importante também, dizer quantas etapas que vão acontecer, qual que é a expectativa de tempo para receber feedback de cada etapa. E aí, eu geralmente na entrevista eu gosto de perguntar muito sobre aspectos relacionados a soft skills
e aspectos relacionados a hard skills. Então, a gente utiliza geralmente a descrição da vaga como referencial para entender o que ele tem de hard skills. Então, se é uma vaga de Android, quais são os padrões de arquitetura de Android que você utilizou? Quais são as linguagens de Android que você utiliza? Quais são... você já trabalhou com nuvem? Então, a pessoa vai descrever um pouquinho sobre isso. Eu não entro tanto no detalhe da experiência, tipo, o que é que você já fez utilizando essa ferramenta, por exemplo. Isso aí já é a segunda etapa. Mas a gente valida bem se ele tem aquelas experiências que a vaga precisa. Geralmente, se a gente já está seguindo com a entrevista, é porque a gente já identificou algum potencial ou identificou algum match, né, com essas expertises, essas experiências necessárias. Mas, sempre importante perguntar novamente na entrevista, essa é sempre a primeira etapa. E passar dessa etapa, geralmente, tem uma entrevista técnica. Essa entrevista técnica, ela é uma entrevista um pouco mais longa que a nossa de RH, então uma entrevista que geralmente dura 1 hora e meia. Para alguns processos, outros a entrevista é mais longa. Eu tenho uma colega que já trabalhou no Google, por exemplo, e ela falou que os candidatos passavam por uma etapa que era um dia inteiro de entrevista. Nossa! Caramba! E aí tinha entrevistas pela manhã, como se fosse uma sabatina mesmo, e entrevistas pela tarde com outro grupo de pessoas. Então, assim, claro, é muito mais fácil você vender um processo assim quando você diz, é para trabalhar no Google. Com certeza. Então, a pessoa vai estar disposta a isso. Exato. Mas, assim, é muito desgastante. Então, isso é algo também que a gente precisa pensar como recrutamento. Como a gente consegue tornar o processo o mais objetivo possível, mas sem perder a qualidade técnica e de avaliar a fundo aqueles perfis. E passar da entrevista técnica, geralmente a gente direciona... Claro, a gente valida a questão do salário, faz uma pré-proposta. Então, geralmente é nesse momento que a gente abre com o candidato qual que seria o salário, de acordo com a senioridade que ele foi avaliado. E aí, a gente vai apresentar esse perfil para os projetos que a gente tem hoje. Então, nem sempre a gente vai ter somente uma única vaga aberta. Então, até essa etapa de entrevista técnica, a gente está validando o perfil do candidato, mas de uma forma mais generalista. E aí, com base no feedback da entrevista técnica, a gente vai direcionando aquele perfil para um cliente que a gente tem em específico ou para vários, de acordo com a tecnologia que o candidato domina e também que a vaga está pedindo. E aí, tem mais uma entrevista final com o projeto. E aí, essa entrevista geralmente é um pouquinho mais rápida, às vezes 30 minutos, às vezes 45, ou 1 hora, dependendo do cliente, né? Como eu te falei, a gente tem alguns clientes que são muito grandes, então o nível de exigência é maior. Com certeza. Então, tem essa etapa final com o projeto, e aí quando o projeto bate o martelo, diz que está aprovado, aí sim a gente faz a proposta formal, manda por e-mail o contrato de trabalho, e aí a pessoa assinando, a gente segue os trâmites de contratação. Legal. Legal. E falando só um pouco, curiosidade minha também. Vou aproveitar e tirar todas as minhas dúvidas já aqui. Boa. Para a área de dados, como é que você enxerga a crescente dessa área no exterior? E qual também a faixa salarial comparada a um desenvolvedor? Boa pergunta. Então, eu trabalho algumas posições de dados e, antes de mais nada, é uma posição que está bem com alta demanda hoje no mercado. E é muito importante que a pessoa tenha experiência com nuvem, ou que tenha estudado, ou que tenha se certificado, né? Dependendo do projeto, dependendo do cliente, eles vão exigir que você tenha não só uma experiência comprovada, mas também uma certificação. Então, e aí outro ponto que eu falo também não é tão relevante se você tem pequenas experiências com vários provedores de nuvem diferentes. Hoje a gente tem, principalmente do mercado, a AWS, que é da Amazon, Google Cloud, que é da Google, e também a Azure, que é da Microsoft. Então, esses são os 3 principais competidores, assim, nesse mercado de nuvem. Então, não posso dizer para você que tem um que tem mais demanda que o outro. Hoje eu vejo que existe uma demanda bem equiparada. Talvez a AWS e GCP tenham um pouquinho mais de demanda do que Azure, mas isso também é muito relativo. Mas a pessoa precisa ter essa experiência, porque se você trabalha como engenheiro de dados, mas se você não tem vivência com nuvem, vai ser muito difícil você encontrar uma oportunidade no mercado, principalmente internacional, que você consiga trabalhar, enfim, sem ter essa experiência. Em relação à média salarial, eu diria que, dependendo do cliente, a média salarial vai estar mais ou menos na mesma faixa de desenvolvedor.
Porém, um engenheiro de dados sênior, muitas vezes é uma pessoa que já atuou com desenvolvimento antes e migrou para a parte de dados. E não é porque você trabalha com dados que você deixa de codar, né? Exato. Você continua codando. Então, eu diria que um engenheiro de dados pleno, ele já vai estar ganhando na faixa do que um desenvolvedor sênior ganharia. E aí, legal. conforme você vai crescendo, né, profissionalmente, você já teria um salário consideravelmente mais alto. Mas a oferta lá nas empresas de fora é mais voltada para engenharia de dados ou também tem oportunidade para analista e cientista também de dados? Que são aquelas pessoas que são responsáveis por analisar métricas dentro de um banco de dados da empresa, passar insights para os gestores da área, para a equipe e fazer previsões de como seria um determinado evento ou determinado projeto para a gente tomar medidas preditivas. Tem esse tipo de vaga também para fora ou só para engenheiro? Hoje eu diria que o primeiro foco seria para engenharia de dados, mas também para ciência de dados a gente vem vendo uma crescente demanda. Talvez para a parte de analista de dados a gente não encontre tantas oportunidades assim no exterior, porque muitas vezes o que significa ser um engenheiro de dados lá fora já é uma pessoa que faça um pouquinho dessa parte de analista de dados também. E muitas vezes a pessoa que atua hoje como engenheiro já foi um analista de dados. Então, é como se eles juntassem essas duas profissões em um só, né? Como eu te falei, a régua técnica ela é mais elevada. Então, às vezes, acaba que a pessoa, por mais que prioritariamente seja trabalhar com a parte de engenharia de dados, ela também vai atuar, né, pontualmente, ou às vezes até 50% do tempo com essa parte de análise também. E aí, separadamente, tem as posições para trabalhar especificamente com ciência de dados, né, ou data scientist. Que massa! E fora a nuvem, nessa parte de dados, quais são os principais requisitos que a pessoa precisa ter? Como eu te falei, especificamente para empresas internacionais, existe muito essa exigência que você tenha um background técnico de programação forte. Então, às vezes, uma pessoa que trabalha desde o início como engenheiro de dados único exclusivamente, talvez ele não tenha as habilidades de programação que uma vaga espera. Porque eles querem uma pessoa que trabalhe com dados, sim, mas uma pessoa que saiba programar de tudo e mais um pouco dentro daquela realidade de dados. Então, às vezes, ele tem uma skill de dados interessante, relevante para o que a empresa está buscando, mas a parte de programação deixa um pouco a desejar. Outro ponto que eu diria também, hoje, especificamente com dados, não tem outra linguagem que eu não posso citar primeiro que não seja Python. Mas, para algumas oportunidades, eles também buscam pessoas que saibam trabalhar com Scala e com Java. Legal. Então, e a gente sente muita dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar com essas tecnologias, porque geralmente quem trabalha com dados trabalha exclusivamente com Python. E, especificamente falando de Scala, é uma tecnologia bem específica que é muito difícil você encontrar alguém que trabalhe com dados e trabalhe com Scala. E eu tenho identificado, pelo menos na empresa que eu trabalho, uma demanda bem relevante sobre isso. E quando chega esse tipo de vaga pra gente, é um pouco difícil de encontrar a pessoa. Que legal. Interessante. Bom saber. Bom, a gente agora vai chamar o nosso convidado, Tássio Neri. Ele vai entrar no link com a gente, diretamente de Portugal, vai compartilhar um pouquinho também da experiência dele na prática, trabalhando lá fora do país, e contar um pouquinho pra gente como foi todo esse processo. Então, eu sou Tássio, eu sou de Recife, né, natural de Recife. Eu trabalho na área de tech já pouco mais de 12, 13 anos, né, então comecei lá atrás, aí, inícios em Porto Digital, né, e eu me mudei para cá, para Portugal, já vai fazer 2 anos ainda, eu não estou há tanto tempo, mas eu comecei a trabalhar para uma empresa portuguesa em 2021, foi mais ou menos por aí. Então comecei do Brasil, né, trabalho remoto, e aí depois eu me mudei para cá, a empresa, a gente fez um acordo, e aí eu vim para cá, né, com a minha família, né, minha esposa e filho, e é isso, eu já estou aqui há 1 ano, mais ou menos, 1 ano e 9 meses, eu acho, 1 ano e 10 meses. E Tássio, como é que foi essa decisão de migrar para... Como é que surgiu essa oportunidade para você ir para Portugal? Então, isso não foi uma... Inicialmente, em 2018, a gente conversou com a minha esposa que
a gente pensava em morar fora, né? A gente queria morar fora e tal. E em 2018 eu comecei a fazer algumas entrevistas para empresas de fora. Eu não tinha ainda pretensão de vir para Portugal. A gente pensou inicialmente em ir para um país de língua inglesa, né? Tipo Canadá e Irlanda e tal. E aí começou em 2018, então comecei a fazer entrevistas, e essas entrevistas eu fui, algumas eu cheguei até o final, outras eu não avancei tanto, mas aí veio o cenário de pandemia em 2019, né, finalzinho ali de 2019, minha esposa engravidou, e também tivemos a pandemia no meio do caminho, então a gente deu uma parada nos planos, e em 2020 ali, 2021 a gente retomou a ideia, pô, vamos tentar morar fora. E aí a gente tinha, assim, uma das motivações era a gente queria ter um pouco mais de segurança financeira, né? Isso foi uma das coisas. E aí a gente mudou um pouquinho a ideia depois que nosso filho nasceu, a gente pensou, pô, vamos tentar dar uma qualidade de vida melhor, uma educação melhor também, né? Então, isso foi uma das coisas que pesou um pouquinho na decisão da gente. E também a gente... era uma coisa muito nossa de querer ter a experiência de morar fora, né? Então, a gente saiu, juntou as peças e aí decidimos, eu voltei a fazer processos, né, de recrutamento, até que eu consegui trabalhar numa empresa por daqui em Portugal, e foi onde, de fato, começou a migração, nesse caso. Então, comecei no Brasil, passei mais ou menos um ano e alguns meses do Brasil, e eles me ajudaram no processo, e aí depois eu vim para cá, e aqui depois eu consegui uma outra oportunidade, né, e é onde eu estou até hoje. Então, não tive, assim, não trabalhei em muitas empresas, na verdade foram duas. Eu estou na segunda empresa agora, e, assim, está sendo uma experiência bem, bem positiva até então. Muito legal, Tássio. E assim, conta pra gente quais foram as principais diferenças que você notou entre trabalhar em TI no Brasil e fora do Brasil. Assim, eu não notei muitas diferenças com relação ao trabalho que é feito em si. A gente trabalha com desenvolvimento de software, então isso não muda muito, os princípios que a gente utiliza são os mesmos. As empresas aqui, elas ouvem bastante o que é que você tem, né? Você é uma pessoa experiente ou não, independente disso, você é ouvido, então a gente tem essa mais liberdade para falar, mas eu também não posso me queixar que no Brasil eu não tinha. A gente sempre tem uma comunidade muito ativa, assim, de desenvolvimento, principalmente em Recife. Acho que o pessoal em Recife é muito bom, assim, trabalhar, sabe? E assim, não houve grande diferença com relação ao trabalho em si. As diferenças são em termos de estrutura das organizações, burocracias e tipos de contrato, leis que você precisa aprender quando está aqui. Então, tem coisas que são bastante diferentes, né? Existem contratos aqui que são temporários, existem contratos de longo termo. Então, é mais essa parte burocrática que muda um pouco, né? E de resto, assim, as interações com as pessoas, para mim não teve tanta diferença, até pelo tipo de trabalho que eu venho fazendo como desenvolvedor back-end desses anos aí, não notei tanta coisa. Uma coisa que talvez seja importante aqui existe uma preocupação muito maior com a questão da proteção de dados. Isso é uma das coisas que pesa muito. Então, sempre que a gente vai desenvolver alguma funcionalidade que exija que a gente precise lidar com dados de pessoas, né, isso tem que ser muito bem planejado, isso tem que estar de acordo com as leis, porque no final a empresa pode responder processos, né, caso ela não esteja de acordo com as leis daqui, né, às vezes que fazem parte
proteção de dados aqui na Europa. Então, isso tem um impacto, de certa forma, na forma como a gente trabalha. A gente não pode ter muito descuido, principalmente quando se trata de dados. Que legal. Essa parte de LGPD é algo que está em alta aqui no Brasil também. Está começando agora um forte movimento de LGPD. As empresas estão tentando também se adequar a essa lei de proteção de dados, porque viram a importância dela. Mas, Tássio, na sua visão também, quais são as principais habilidades e competências que um desenvolvedor precisa ter, que as empresas costumam ver com os bons olhos aí fora? Eu colocaria a primeira grande habilidade comunicação, idiomas. Tipo, para você conseguir um trabalho aqui, você precisa falar inglês. E independente da parte técnica, né, seja você muito bom tecnicamente ou você ainda está no nível médio ou iniciante, você saber se comunicar bem em inglês é extremamente importante, porque você vai trabalhar em empresas que têm pessoas de vários lugares do mundo. Então, a empresa que eu trabalhava quando eu vim para cá, para Portugal, tinha pessoas da União Europeia inteira, né, do norte europeu, feito Alemanha, Holanda, França e tal, e tinha pessoas de outros países, além do Brasil. Né? Tinha muita gente do Brasil, mas tinha gente da Nigéria, de Gana. A gente tinha pessoas que trabalhavam no Egito, né, no Cairo, estavam remotas. Então, em inglês é fundamental assim, para você conseguir um bom trabalho, né, e conseguir também se comunicar com seus colegas e tudo. Então, praticamente todas as entrevistas aqui que eu cheguei a fazer foram em inglês. Mesmo em empresas portuguesas, as entrevistas todas são em inglês. Então, esse é o essencial. Tecnicamente, né, voltando assim falando um pouco de TI, também não difere muito do que é exigido hoje no Brasil. Né? O modelo é muito próximo assim, das empresas de recrutamento assim, que tem no Brasil, Estados Unidos e Europa, são modelos muito próximos. Então, o que é necessário tecnicamente, você ter domínio em uma linguagem de programação, né, pelo menos uma, mas se você sabe mais de uma linguagem, obviamente, você abre mais portas. É muito importante você conhecer um pouco de arquitetura de software e saber como que computação na nuvem funciona, porque no final, sempre as entrevistas você vai ser perguntado, você vai ser desafiado a resolver algum problema de escalabilidade. E aí você precisa entender como funciona a computação na nuvem, como que uma aplicação escala, quais são as boas práticas, o que é que você precisa desenvolver como infraestrutura para que sua aplicação seja confiável. Então, isso sempre aparece em entrevistas. Assim. E não só aqui, mas em outros lugares assim, que eu fiz entrevistas, né, que eu trabalhei, que a gente sempre tinha que falar ou sempre tinha que mostrar habilidade com a escalabilidade das aplicações. Então, é o que eu considero fundamental. Interessante. E, Tássio, como é que foi seu processo de adaptação à cultura de trabalho mesmo aí? Você notou diferença? Você achou parecido? Olha, para mim, eu não tive muito impacto com relação ao trabalho, porque eu comecei a trabalhar ainda do Brasil. E boa parte dos meus colegas já como eu falei, eram daqui de Portugal, de outros países e tal. Então, eu comecei como desenvolvedor sênior, né, nessa primeira empresa que eu vim. Depois, ainda no Brasil, eu fiquei como tech lead de um dos times. E quando eu vim para cá, eu vim como engineering manager. Então, eu fui passando um pouquinho, né, subindo um pouquinho assim na hierarquia. E aí eu passei a lidar com muita gente. Então, eu saí um pouquinho, não era só desenvolvedor, mas eu saí um pouquinho para a área de gestão, e aí eu passei a lidar com muita gente. Então, você tem que se adaptar ao
forma como as pessoas trabalham. Então, a área de TI é tranquila, então, a gente consegue lidar, mas quando você precisa lidar com pessoas que são financeiras, que são de produto, né, que não estão diretamente ligados à TI, mas que estão ali na parte de vendas, então você precisa aprender como essas pessoas trabalham para que você consiga incorporar isso dentro da sua equipe. Então, esse era basicamente o meu trabalho, né? E depois que eu me mudei para cá, que aí eu tive a cultura, eu ia para o escritório e, enfim, lidava com as pessoas, existe, assim, muita coisa de planejamento, assim, que eu não tinha muito quando eu estava trabalhando em algumas empresas no Brasil, até por serem empresas menores e tal. Mas, por exemplo, a gente, para fazer um release ou alguma coisa do tipo, tinha que ser muito bem planejado, porque você tem que olhar para o impacto que isso vai causar nos clientes daquele produto, né? Então, acho que isso muda um pouquinho a forma como eu trabalhava, né? E aí eu tive que me adaptar nessa forma. Do geral, assim, em termos de cultura, falando um pouco daqui, a cultura é muito parecida com a nossa, que está junto, de sair para tomar cerveja, de fazer alguma coisa pós-trabalho, sabe? Então, assim, a gente sempre tinha momentos durante a semana que a maior parte do pessoal estava no escritório e a gente, vamos tomar uma cerveja aqui na avenida, vamos para algum lugar, e a gente ia, né, ia jantar, fazer alguma coisa. Então, isso ajuda muito na adaptação para a gente que tá chegando, né, que tá imigrando. Isso é muito, eu vi como uma forma muito positiva. O pessoal me recebeu muito bem, né, a gente criou um ciclo de amizade, assim, de sair mesmo, o pessoal sempre chama para fazer alguma coisa. Então, eu acho que culturalmente eu acho que foi uma adaptação assim bem tranquila, apesar do primeiro ano não ser tão fácil. Tipo, você está longe da sua família, você está longe dos seus amigos, você está longe da sua cidade, né? Você tem alguns benefícios, mas em contrapartida você tem coisas que você sente muita falta. Então, o primeiro ano ele é mais difícil, até para lidar com burocracia também, porque é muita coisa que você precisa fazer para você conseguir, por exemplo, alugar um apartamento, para você conseguir ter as coisas básicas assim, de transporte, né? Que aqui, beleza que você tem um transporte público, mas você precisa ter um cartão, você precisa ir fazer esse cartão, tudo no papel, né? Não tem coisas digitais, tipo, tem muita coisa assim que é burocrática que primeiro ano é um pouco mais puxado, mas depois assim que você resolve o básico para que você consegue resolver a sua vida assim no início, o resto das coisas vai fluindo normalmente. Assim. Não tem muito, não tem muito o que fazer. Legal. Agora, essa pergunta eu tenho para a Luana e para você também, Tássio. Para o profissional de TI que está querendo buscar essa vaga no exterior, está ansioso por isso. Vocês já falaram também sobre nuvem, que é muito importante o profissional ter conhecimento. Por mais incrível que pareça, Tássio, ela falou também a mesma coisa. E também a importância do inglês para ele conseguir essa tão sonhada vaga. Mas que mais conselhos vocês dariam para um profissional desse? Que tá doido para ir para fora do Brasil conseguir essa tão sonhada vaga? Então, acho que como eu falei, antes de mais nada, você precisa estar ligado no LinkedIn. As oportunidades muitas vezes surgem por lá. Outro conselho que eu posso dar é, existem plataformas de ensino que tem parceria com outras empresas. Então, você faz um bootcamp, por exemplo, de 80 horas, e aí, passado o bootcamp, caso você se destaque, né, eles têm testes e tudo mais, e aí as pessoas que têm destaque, o perfil delas é apresentado para algumas empresas. Então, para quem está querendo começar do zero, é uma ótima oportunidade de você se inserir. E aí, como vocês ouviram ele falar, né, ele é um profissional que tem mais de 10 anos de experiência. Então, geralmente, as pessoas, para conseguir essa oportunidade de fora, elas precisam ter alguma experiência prévia aqui no Brasil e depois imigrando e tentando. E
no mais, o que eu diria mesmo é ficar atento às oportunidades do LinkedIn, ficar atento a se manter atualizado, como eu falei, nem sempre as tendências que chegam lá fora chegam aqui na mesma velocidade, então é importante que a pessoa ela busque fazer algo além do feijão com arroz, sabe? Vou fazer meu trabalho 9 às 6, vou só investir em estudar para melhorar o que eu tô fazendo aqui. Não, você precisa pensar um pouco fora da caixa, ter essa flexibilidade, essa resiliência, porque às vezes o comportamento, a postura das pessoas vai ser similar e outras vezes não vai ser. E é essencial a questão da comunicação. Hoje a gente percebe que existem muitos profissionais de tecnologia que eles não conseguem se comunicar de forma fluida e de forma mais solta, nem sequer em português. Então, isso já é uma coisa, uma defasagem. Eu entendo também, às vezes, é o perfil, as pessoas são mais introspectivas e tudo mais, mas no mercado de trabalho você precisa saber se vender. Exato. Então, é difícil você saber se vender em português. Então, imagine em uma segunda idioma que não é a sua língua materna. Então, é muito importante investir na questão da comunicação também. Que legal. E poderia dar um exemplo de bootcamps que você falou, que às vezes a pessoa faz e o próprio bootcamp apresenta o perfil da pessoa a essas empresas estrangeiras? Isso. Especificamente, a que eu comentei é a Digital Innovation One. Eu acho que se vocês quiserem colocar o link, quando divulgar legal. posso A gente vai passar deixar o link aqui embaixo. Especificamente, o bootcamp que eu tive a oportunidade de acompanhar deles era que eles treinavam do 0 a 80 horas uma pessoa que não sabia nada de tecnologia. E aí tinham vários assuntos, né, vários módulos diferentes. E aí, no final do bootcamp, esses perfis eram enviados para a consultoria que eu trabalhava na época, e a gente entrevistava e seguia o processo. E aí a empresa dava uma oportunidade de trainee, já com um salário bem interessante para uma pessoa que não tinha experiência. E aí a ideia é que aquela pessoa fosse crescendo na empresa. Então, apesar de ser uma vaga, a princípio, para trabalhar numa empresa que tem um escritório aqui no Brasil, é uma multinacional. Então, assim, nada impede de você começar aqui no Brasil e, com o tempo, você crescer e ser realocado para um outro país. Muito legal. E na sua opinião, Tássia? Olha, além disso, né, formação, idiomas e tal, é importante conhecer o mercado de trabalho do país que você quer visitar, né? Tipo, como eu falei, eu tinha começado toda essa história em 2018, né, fazendo entrevistas e tal, e eu bati na trave, né, no processo que eu fiz para a Áustria. A empresa era bem legal, eu passei, mas eu não podia imigrar, porque para alguns países você precisa ter uma certa pontuação para conseguir o visto, né? Então, o próprio recrutador falou comigo, a gente disse, olha, isso é um entrave, porque a pontuação não vai chegar, né? E aí o processo teve que ser encerrado. E aí eu tive, né, depois eu continuei com outros processos. Mas é importante procurar saber o que é necessário para imigrar legalmente naquele país que você quer ir, e investir bastante na sua formação. Isso é muito importante. Assim. Conhecer um pouco da cultura, porque o choque de cultura também acontece. Né? Mesmo sendo, por exemplo, eu vim para cá, apesar de ter bastante semelhança, né, com relação ao idioma, algumas coisas que se comemoram aqui e também se comemoram no Brasil, também talvez são comuns, mas existe o choque de cultura, né, são coisas, a sociedade funciona de forma completamente diferente da nossa, mas assim, é o tipo de coisa que eu falo para alguns colegas, assim, procure sempre saber o que é preciso para você estar legalmente e invista em cima daquilo que você do que você conseguiu obter de informação. Né? Então, no meu caso, eu já vinha com uma certa experiência, mas ainda assim eu vim investindo em cursos, especializações e tal, para dar aquele up no currículo, porque no final das contas você vai enfrentar a concorrência, né, a partir do momento que você se candidata a vagas para fora. Então, pode ser assim até uma concorrência um pouco maior do que o que a gente espera quando a gente se inscreve em alguma coisa no nosso país de origem. Então, eu acho que é isso. Tecnicamente,
é tudo aquilo que a gente falou. Saber bem, ter um bom domínio de tecnologia é bastante importante, porque as entrevistas técnicas seguem modelos um pouco longas, né, são bem técnicas mesmo. Você tem desafios de código, você tem desafios de arquitetura, então é bom estar sempre com esse conhecimento, né, sempre afiado para conseguir se dar bem assim, nessas entrevistas. Recentemente, essa semana, a gente recebeu uma oportunidade que estão buscando uma pessoa desenvolvedora que tenha experiência com uma ferramenta específica de inteligência artificial. Legal. Então, assim, eu diria que isso é um bom lugar para você investir. Especificamente, essa ferramenta é a GeneXus, é uma ferramenta que foi desenvolvida por uma empresa que foi até comprada pela empresa que eu trabalho hoje. Mas, assim, eles estavam me comentando, né, o time técnico, que uma pessoa que trabalha com desenvolvimento e usa essa plataforma consegue entregar o resultado em dias do que uma pessoa que não utiliza essa ferramenta levaria para fazer em semanas ou meses. Que legal. Então, assim, a inteligência artificial não é seu inimigo, você pode usá-la a favor, mas é importante e interessante que você busque pensar em como você pode ser um diferencial, e isso investe você ir além do básico, como eu estava dizendo. Então, tem uma ferramenta aqui de inteligência artificial, tem uma tecnologia nova, investir, estudar nisso, tentar, na medida do possível, implementar isso no projeto que você está atuando hoje, se tiver essa oportunidade. É muito interessante que você se mantenha atento às tendências do mercado e, ao invés de remar contra a maré, achar que a inteligência artificial vai roubar seu emprego, como você tornar-se um aliado da inteligência artificial nesse caso e, enfim, utilizar ela a seu favor. Então, eu acho que, pelo que eu tenho visto, assim, de mudanças que têm acontecido, né, principalmente agora que a gente está vivendo um boom dessas IAs generativas e tal, o crescimento dentro da área de dados, né, ciência de dados, vai ser muito maior, acredito. Devem surgir muito mais novos empregos, possivelmente. E dentro da área de tech, uma coisa sendo bastante específico, eu acredito que vai ter uma grande demanda de CloudOps para modelos de IA. Esses modelos requerem muito processamento, muito poder de chips assim, muito poderosos, e precisa de pessoas que consigam otimizar esses algoritmos para eles poderem ser mais eficientes no treinamento. Então, no momento que uma IA precisa ser treinada, ela consome muito recurso, e isso exige que isso já tem surgido, na verdade, a vagas assim, que eu tenho visto para DevOps focados em modelos de IA, né, para fazer deployments de modelos de IA. Então, eu acredito que vai ter um boom ainda maior nessa área. Para Data Science, a coisa está começando a ganhar popularidade, não tem tanto tempo, né? E, apesar de termos empresas assim que já são ali pioneiras, já estão há mais de 15, 20 anos trabalhando com IA, mas eu acho que nos últimos 3 ou 4 anos foi que a coisa realmente ganhou mais visibilidade. Então, é possível que surjam novos empregos dentro da área de tech que vão utilizar, que vão exigir profissionais com formação em Data Science. Que legal. E para o jovem, isso a gente já vai entrar na caixinha de perguntas, tá? A gente colocou uma caixinha de perguntas no Instagram, e aí os nossos seguidores, eles começaram a mandar algumas perguntas que eles queriam fazer para vocês, sabe? E eles perguntaram pro Tássio o que ele indica para um jovem que já está atuando na área de tech, mas ainda está no comecinho, botando o pezinho na água. O que é que você indica para ele começar a estudar e se especializar? Por onde foi que você começou? Essa é uma pergunta que não é tão fácil assim, porque depende muito do que cada pessoa vai se identificar, né? Então, a pessoa que está começando a atuar na área, né, é importante conhecer sobre dados. Não ainda a parte de ciência de dados, mas
saber como fazer uma análise de dados, saber como lidar com bancos de dados. Isso eu acho que vai dar o fundamento, né, para o que ela quer fazer no futuro, né? Então, porque a área é muito grande. Então, uma pessoa que está começando, está aprendendo aqueles primeiros passos de programação, né, pode seguir carreira como back-end, como front-end, como analista de dados, e pode migrar, pode ir para a área de ciência de dados. Então, é muita coisa. Então, é bom procurar identificar aquilo que você gosta, né? O que é que cada área, cada sub-área dentro do tech faz, para você identificar o que é aquilo que você gosta, para que você possa focar, né? Por exemplo, eu trabalho com back-end, então o que é importante para mim? Ser bom com algoritmos, né? Saber desenvolver algoritmos, saber lidar com algoritmos. E um ponto fraco que eu posso dizer, como eu segui com back-end, eu não sou muito bom front-end, então eu não sei fazer muito bem Terra, né? Eu não sei fazer site, eu sei fazer aquela parte que está por baixo, né? Que é o site e processo. Então, é muito saber, tentar identificar, né, o que é que você gosta, para que você consiga estudar em cima daquilo, em cima do que você quer. Então, eu acho que é muito por essa linha de pensamento assim, que eu venho lidando com desde que eu comecei. Certo. Para a Luana, perguntaram o que você observa de características comportamentais que geralmente são comuns a quem tem sido bem-sucedido ao tentar essas vagas para o exterior. Certo. Antes de mais nada, eu diria que flexibilidade. Como quem já trabalha no mercado de tecnologia sabe, as coisas mudam o tempo todo, toda semana tem uma tecnologia nova surgindo, então, por mais que seja humanamente impossível, toda semana você está estudando uma tecnologia nova, é importante que você tenha essa flexibilidade para entender que vão haver mudanças, sejam, né, no escopo do projeto, nas suas responsabilidades, mas no geral, e você ter essa resiliência de se adaptar às mudanças. Hoje, quem trabalha numa empresa grande, trabalha com pessoas de culturas distintas, como eu, Tassi mesmo deve saber. É desafiador, porque nem sempre as pessoas, elas pensam do mesmo jeito, elas têm a mesma postura de trabalho. Então, assim, além de você lidar com a diferença cultural, que muitas vezes, em alguns casos, é bem gritante, você também precisa lidar com as mudanças acontecendo o tempo todo, e você ter um mindset voltado para a inovação. Especificamente na empresa que eu trabalho, isso é um dos nossos valores, mas assim, no geral, no mercado de tecnologia, você precisa ter essa cabeça pensada não só para como entregar o que me foi pedido, mas como eu posso inovar, como eu posso otimizar um determinado processo, como eu posso fazer aquilo de uma melhor forma. E aí, obviamente, nem sempre a sua solução proposta vai ser escolhida, enfim, mas a questão é você ter essa cabeça voltada para pensar além, pensar fora da caixa, e não só pensar em fazer as coisas como elas já estavam sendo feitas antes. Eu acho que isso é o que faz você ter grande destaque também, porque no momento em que a gente tem um país, a gente trabalha e vive numa realidade profissional de tecnologia que não acompanha as mudanças afora em tempo real. Então, é muito importante que você tenha também essas outras skills, além, obviamente, da comunicação em inglês, que possa te fazer um diferencial, tá? Que a pessoa ela não trabalhou ainda com a tecnologia mais recente de lá fora, mas o que ela tem hoje que pode compensar aquilo, ou que pode trazer, que pode ser valioso para a empresa, para aquela vaga que ela está tentando. Então, é você também pensar dessa forma. A gente já tem que partir do pressuposto que a gente já está um pouco atrasado, e não às vezes não é nenhuma culpa do profissional em si, que está se estudando, está atualizando, enfim. Às vezes é a realidade que a gente tem de estrutura mesmo no Brasil, dos projetos do Brasil. Eu trabalho com muitos clientes que são bancários, então existe muita resistência a utilizar as coisas na nuvem. Então, assim, nuvem que é uma coisa que lá fora já é notícia velha. Aham. E, assim, então existe também essa mentalidade de resistência ao novo. Então é importante que você, por mais que o ambiente seja assim, você tente ir um pouco no sentido contrário nesse aspecto.
E as vagas que normalmente eles colocam para você se candidatar, elas costumam ser remotas ou elas costumam necessitar que o profissional vá para o país de destino? Olha, isso varia bastante. Mas eu acho que eu diria que hoje, como o Tássio falou, geralmente quando são oportunidades híbridas, o primeiro passo sempre vai ser buscar alguém que trabalha lá naquela região, porque às vezes a pessoa está tentando, mas não existe tanto essa garantia de que o profissional ele vai cumprir com o combinado e se mudar para o país, por exemplo. Então, o que acontece muitas vezes é um contrato que se inicia remoto e aí a pessoa vai se preparando, vai organizando a documentação para que depois ela mude para aquele país de destino. Em alguns casos, a empresa até auxilia nos custos de relocação para que você se adapte, que você vá atuar naquele país. Que legal. Eu acho que a maior parte das perguntas que a gente recebeu já foram respondidas durante a entrevista. Mas teve uma pergunta aqui que foge um pouco do que a gente conversou, que é como é que a diversidade e a inclusão são considerados em processos de recrutamento lá fora. Isso tem alguma influência? Tem, talvez, projetos específicos? Eu já vi empresas aqui que têm projetos específicos para contratar minoria. O público, o pessoal LGBT, negros, enfim, para fazer esse processo realmente de inclusão dentro da empresa. Lá fora é assim também ou é tudo junto, misturado? É isso. Olha, sim, é algo que é bem falado, já tem um tempo. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas recentemente estava até acontecendo alguns protestos sobre essa questão de inclusão, se eu não me engano, acho que foi nos Estados Unidos, porque existiam leis lá de promover vagas inclusivas e as empresas que tinham capital aberto, por exemplo, elas precisavam expor como é que estava essa questão de inclusão nos relatórios, né? E aí, essa lei que obrigava as empresas a fazer isso estava sendo revisitada. Então, muita gente foi às ruas para protestar sobre isso, porque muitas vezes, se não tem a lei, as pessoas não seguem. Então, às vezes é a lei que dá esse incentivo na base da obrigação para que isso seja trabalhado. Eu diria que sim, é algo bem importante, é algo relevante, mas no final do dia a tua expertise técnica vai pesar mais, entendeu? Então, assim, sim, é algo que eu vejo que existem muito mais oportunidades para minorias, enfim, para trabalhar essa diversidade e a questão da inclusão. E isso é muito importante, porque, enfim, a gente sabe que nem todo mundo teve as mesmas oportunidades. Mas no final do dia ainda pesa um pouquinho mais o seu background técnico e você ter de fato as skills necessárias, porque, como eu venho falando, a régua técnica é um pouco mais alta do que a régua técnica aqui do Brasil. Então, a pessoa que talvez não tenha todo o expertise técnico que aquela possibilidade, que aquela oportunidade precisa, nem sempre vai existir da parte da empresa uma flexibilidade de contratar alguém para aprender, enquanto eles sabem que podem contratar alguém que já tem aquelas skills. Então, você pode investir no seu estudo, investir de se preparar melhor para essas oportunidades. Até como o Tássio comentou, que foi um processo de anos, né? Até você, de fato, conseguir. Porque existe não só a preparação de entender a cultura do local, a parte burocrática que você vai ter que enfrentar, mas também como que você vai estar tecnicamente preparado e o que vai fazer de você a candidata ou o candidato ideal para a posição. Legal. E, Tássio, você falou também que é muito importante a qualificação da pessoa quando você diz de ensino superior, de especializações. Mas, por exemplo, uma pessoa que está migrando de carreira, é um profissional da área de educação física, um profissional da área de enfermagem e quis migrar para a área de TI. Ela vai ter que fazer um superior de novo ou ela pode se dar bem na área fazendo alguns cursos, tirando alguns certificados em determinadas linguagens de programação, tendo experiência já de trabalho nessas áreas. É necessário ela voltar do zero e entrar novamente na faculdade ou só isso é o suficiente? Não necessariamente a pessoa que é formada em alguma área que não seja de tecnologia precise fazer uma faculdade do zero. Até pelo tempo que se leva, são 4 anos e meio aí de curso. A experiência conta muito nesse ponto. Então, a gente tinha colegas que
eles não eram formados essencialmente em tecnologia, mas tinham um grande background, né? E aí conseguiam atuar e conseguiam um emprego em empresas de tecnologia, né? E também não só existe a área de programação, né? A pessoa que tem interesse em trabalhar com tecnologia, ela pode partir também para áreas de produto, para outras áreas assim que são relacionadas, mas se a gente for focar um pouco mais aqui em programação, que é a área que eu atuo, a experiência ela conta bastante, né? Obviamente a sua formação também ela é importante, é muito importante e ela pode se tornar um diferencial, mas o seu background também não fica para trás, assim. Então, por exemplo, eu tinha pessoas que não tinham formação em TI, né, mas trabalhavam comigo e tinham aí seus 8 anos, né, outras pessoas mais novas com 5, 6 anos de experiência e conseguiram se dar muito bem. Então, assim, o currículo, obviamente, a sua formação é importante, mas a sua experiência também conta muito, né? E dos lugares assim que eu fiz entrevista aí, das empresas que eu trabalhei, que eu falei, sempre estavam dispostos a ouvir, né, a sua experiência. Né? Tipo, que tipo de problema você resolveu, como você resolveu, qual o conhecimento técnico que você tem na área, se aquilo está de acordo com o que a empresa precisa, né? Então, é muito nesse sentido também. E na sua visão, Luana? Eu concordo bastante com tudo que ele disse. Eu acho que ele resumiu bastante, mas falando especificamente de recrutamento em si, né? Além da parte técnica, a gente considera bastante como a pessoa se comunica, a forma que a pessoa se porta, as soft skills. Outro ponto que é muito relevante para a gente, né, na primeira triagem é se a pessoa está aderente com os valores da empresa, se muitas vezes a gente recebe uma descrição, tipo, precisa ter experiência nisso, nisso e nisso, certo? Mas com o tempo você vai entendendo também como é que aquele cliente se comporta. Tipo, ele precisa ter experiência nisso, mas precisa ser uma pessoa desenrolada, precisa ser uma pessoa que seja proativa. Às vezes a pessoa tem o expertise técnico, mas tem outros pontos de soft skills que também são relevantes e que no final do dia pesam bastante. E às vezes isso não é algo que a pessoa não possa desenvolver, muito pelo contrário. Mas você precisa estar disposto a, muitas vezes, desconstruir algumas coisas e você sair da sua zona de conforto. Legal. Que eu diria que é o mais importante. Para muitas profissões a gente precisa se manter atualizado, mas para tecnologia isso não é uma opção, sabe? Você precisa. Isso vale não só para quem trabalha com a parte técnica, mas a gente também de recrutamento sempre está buscando se antenar sobre as posições novas, quais são os perfis que vêm surgindo no mercado, quais são as tecnologias específicas que aquela pessoa precisa entender. Então, é bem relevante que você esteja sempre buscando entender o que está mudando, o que está vindo de novo e quais são as tendências. Por mais que você não vá acompanhar o pé da letra e estudar a fundo aquilo ali, você precisa ter alguma noção, porque se é uma tendência no Brasil agora, já é notícia velha lá fora. Legal, mas é desclassificatório esse ensino superior, no caso de processo seletivo, quando vocês pegam um currículo de uma pessoa, se ela não tiver ensino superior em áreas relacionadas à TI, já é um motivo de desclassificar o candidato ou vocês olham as soft skills e as certificações que o candidato tem? Não é desclassificatório, pra ser bem sincera, eu quase nunca rejeito alguém por conta de graduação, até porque, mesmo que a pessoa tenha uma graduação em tecnologia, no final das contas, quem faz a sua carreira é você mesmo, então... Exato. Eu, por exemplo, eu sou uma recrutadora, eu trabalho com RH desde o início da minha faculdade, comecei a trabalhar em 2018, mas hoje eu trabalho num time em que eu sou a única administradora, todo mundo é psicólogo, então assim, de certa forma eu sou um pouco, eu remei um pouco distrinto, e as pessoas que eu conheço da administração também não trabalham com recrutamento e seleção, e especificamente também recrutamento e seleção voltado para a tecnologia. Então, eu acho que a graduação, como ele falou, é importante você aprender alguns conceitos, mas muitas vezes a graduação, e principalmente tecnologia, ela não consegue acompanhar as tendências que vêm do mercado. Então,
só a graduação não é suficiente. Então, se você tem uma experiência legal, se você já colocou a mão na massa, se você buscou aprender por fora, tirar uma certificação, fazer algum curso, isso também é positivo. No final do dia, o que vai contar é mais a experiência prática, porque se você souber na teoria, mas se você não souber fazer, então a gente não vai conseguir aprovar você para aquela posição. Eles precisam de alguém que saiba fazer. E às vezes você soube fazer porque você fez um curso, enfim, mas aliado à sua experiência prática, que no final do dia é o que pesa mais. Muito legal. Bom, pessoal, a gente agradece muito a você, Tássio. Foi ótimo você compartilhar sua experiência com a gente. Muitas curiosidades interessantes. Com né? certeza. Tinha muita curiosidade de saber as diferenças entre trabalhar no Brasil e trabalhar no exterior. Então, foi muito enriquecedor. A gente agradece demais pela participação. Muito obrigado, viu, Tássio? A gente vai deixar o seu LinkedIn aqui embaixo para quem quiser fazer um link com o Tássio. Vai deixar o de Luana também aqui também. E como o Nath falou, eu também agradeço muito, viu, Tássio? Foi muito legal trocar experiência com você, ver como é essa vivência de alguém que está morando fora, o olhar dele, porque a gente queria trazer justamente as duas visões, tanto a visão da Luana, que está recrutando esses profissionais, como do próprio profissional que está lá fora no dia a dia, né, do trabalho, para ver como é. Eu agradeço o convite, foi uma experiência bem legal, nunca tinha participado assim, de nada, enfim, que não fosse videochamadas comuns, mas sem ser stream. E assim, compartilhar a experiência aqui é também bem legal. Eu converso bastante com vários amigos, assim, que estão no Brasil, até com minha família também. Tipo, é muito legal você compartilhar essa vivência que você tem fora e a gente acaba comparando uma coisa com a outra, né? Como que era no Brasil, como que está aqui e tal. E a gente acaba encontrando uns pontos que são importantes, assim, que são parecidos e que são muito diferentes. Aí o debate acaba crescendo um bocado. Mas é isso, eu gostei muito de participar e agradeço bastante. E eu também gostaria de agradecer muito a Luana. Luana, sua conversa com a gente foi mais do que enriquecedora. Eu fiquei empolgado aqui perguntando milhões de coisas. Várias perguntas surgiram realmente na hora. Exatamente. Foi maravilhoso participar. Já tinha participado de um outro podcast, mais online, então é uma experiência bem diferente. Mas que bom que eu pude agregar aqui. Também foi legal essa conversa com vocês. E pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn, perguntar se eu tenho alguma vaga. Eu estou à disposição. E como a gente prometeu, a gente tem uma surpresinha, na verdade, para vocês. Eu vou rodar o VT aqui para não estragar a surpresa. E depois do VT a gente volta para se falar. In every breath, in the stillness before dawn, lies the promise of greatness. In the battle against oneself, each step is a story of courage, each second an eternity. Each word spoken, each phrase constructed, is a swift step in the journey of knowledge. With the rise of each day, every new word absorbed is a step forward, echoing like the journey of an athlete towards the peak of their performance. Não entendeu? Assim como no esporte, conquistar um novo idioma é uma jornada de determinação e triunfo. Na Minds, transformamos desafios em conquistas. Aprenda inglês, ultrapasse fronteiras e conquiste novos horizontes. Minds. Somos experts em ensinar inglês. Então, como vocês viram, é muito importante vocês terem o conhecimento do inglês, saber falar inglês. Essencial. É essencial, realmente. E com isso, a Minds, em parceria com a Works, ela conseguiu para vocês uma promoção muito legal, onde vocês vão pagar 18 meses de curso de inglês e vão ganhar 2 anos inteiros, ou seja, 24 meses. E se vocês quiserem conhecer melhor a Minds, conhecer a metodologia de ensino, eles também estão disponibilizando uma aula completamente gratuita. Só você falar que veio pela Works. A gente vai deixar aqui na descrição para vocês como é que vocês podem acessar essa aula e como é que vocês podem se inscrever para fazer o curso na Minds, que com certeza vai ser essencial, especialmente para quem é de TI, a gente viu que é essencial, mas
todas as áreas, todo mundo precisa saber falar inglês, não tem como fugir do inglês. Então, quem se interessou e quiser saber um pouquinho mais, vai estar na descrição do vídeo aqui do YouTube e vai estar também no nosso Instagram. Então, mais uma vez, obrigado a todos que acompanharam até aqui e até o próximo episódio. Até a próxima.